A Ferrari é considerada a favorita a ganhar o GP de Mônaco desse ano e não, você não ouviu errado. A Mercedes perdeu a vantagem que ela tinha desde o início da temporada, mas será mesmo que isso já vai fazer efeito? E o Toto Wolff mandou avisar que, se necessário, ele vai intervir na briga entre Kimi Antonelli e George Russell. E o Leclerc renovou com a Ferrari para o ano que vem. E mais algumas coisas que eu andei vendo nessa última semana, eu quero compartilhar aqui com vocês nesse vídeo, em que vai ser uma espécie de resumão de preparação para o GP de Mônaco que se aproxima. Bem-vindos a mais um vídeo, tá, rapaziada? Bom, não sei se ainda lembram de mim, espero que sim, depois de muito tempo sem vídeo aqui nesse canal, eu tô aqui para falar de Fórmula 1 com vocês de novo. Estamos diante de um GP de Mônaco bem interessante agora nos próximos dias, porque vai ser uma corrida que não terá mais aquela necessidade de mais um pit stop obrigatório e que teremos uma redução na potência do carro, mas eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu não quero mais falar de aspecto tão técnico assim. Bom, caso seja novo no canal, não esqueça de se inscrever. Eu me chamo Fernando, falo de Fórmula 1 aqui quase todos os dias e já clica no like porque o like ajuda muito na divulgação do vídeo. A Mercedes tem dominado a temporada inteira nesse 2026. Foram todas as vitórias, boa parte das pole positions e o Kimi Antonelli acabou de enfileirar 4 vitórias consecutivas. Não à toa, ele é o líder do campeonato com uma boa vantagem em relação ao George Russell, que abandonou no GP do Canadá, no caso a última corrida do calendário. E além disso ser uma grande vantagem no campeonato, existe também uma grande vantagem do carro em si, no todo, principalmente no seu motor. Pelo menos é o que apontam alguns especialistas e até mesmo algumas equipes e pilotos. Você deve lembrar do início da temporada, teve toda aquela confusão da taxa de compressão, que o motor da Mercedes funcionava de um jeito quando estava na temperatura ambiente e de outro quando estava na pista com o motor mais quente, e isso poderia representar uma grande vantagem, não uma grande vantagem, mas uma vantagem para a Mercedes, se ela conseguir assim obter mais cavalos de potência e assim, obviamente, o carro conseguir andar mais rápido em relação às outras. Teve tudo isso, a FIA emitiu um comunicado na época falando que não ia fazer nada naquele momento, porém a partir do dia 1º de junho as coisas iriam mudar e ela ia fazer a fiscalização de modo diferente. Ela ia fiscalizar tanto com o carro da temperatura ambiente como com o carro da temperatura de 130 graus Celsius para ver se tinha alguma diferença na tal taxa de compressão. Bom, se a vantagem existe ou não, a gente só vai descobrir depois do GP de Mônaco, porque as características da pista não ajudam tanto para a gente ver quem que tem realmente o melhor motor e por aí vai. Mas, de fato, já passamos do dia 1º, estamos agora no dia 3 ou 4, não sei quando é que você vai ter vendo esse vídeo, e a FIA agora, em tese, podou a vantagem que a Mercedes tinha, a apontada vantagem que a Mercedes tinha desde o início do ano. Sendo bem sincero, eu não acho que a Mercedes está dominando essa temporada só por causa do motor. Não acho. Eu acho que o carro também é muito bem construído. Não é o caso da Mercedes, que no ano de 2014 era super rápida e o pessoal apontava só para o motor. Eu acho que o conjunto da Mercedes é muito bem feito. O carro encaixa com o motor e o motor encaixa com o carro. Mas tem essa questão da vantagem que, entre aspas, foi cortada, nas asinhas da Mercedes que foram cortadas pela FIA a partir de agora. Se o efeito vai surtir agora no GP de Mônaco, eu acho muito difícil, porque é uma pista que não tem muita aceleração, é uma pista de muitas curvas de baixa e média velocidade, não tem uma área em que a gente tem aceleração plena, 100% do pedal e tal, muito por isso que limitaram a potência dos motores, limitaram o modo reta. Então eu acho muito difícil, que a gente já vai ver agora de primeiro momento. Mas algumas coisas podem mudar já na primeira corrida. E antes de falar da Ferrari em específico, eu vou tirar logo esse assunto da Mercedes da frente, que é, enquanto algumas equipes estão tentando trabalhar para alcançar a Mercedes e a vantagem da Mercedes está sendo perdida, a equipe alemã tem um dilema, porque todo mundo achava que o Russell iria liderar a Mercedes, ele ia liderar o campeonato pela experiência que ele tem. Mas não, quem está liderando é o Antonelli. E no último GP do Canadá, nós vimos toda a briga entre eles, toda a bagunça que eles estavam fazendo, disputando posição. Um não dava espaço para o outro cortava a curva, o outro ia por fora, enfim. Toto Wolff, ele acabou, ainda na sprint, antes da corrida principal no domingo, dizendo que eles tinham algumas regras internas e tal, um pouco semelhantes com as regras papaya, que é, você pode disputar por posição, você pode
desafiar o seu companheiro de equipe, desde que não batam, desde que não prejudiquem o carro, desde que não tenham perdas aerodinâmicas, né? Vocês entendem já. E o Toto Wolff, ele foi bem direto no que ele disse. Ele falou que, ele até citou o Verstappen, uma suposta regra Verstappen que eles tinham e tal, de um deixar o espaço para o outro. Ele falou que de agora não vai mexer nisso, que os pilotos estão livres para brigar entre eles, mas que, se necessário, ele vai intervir. E por mais que você diga que, não acredito, mais um que está sendo contra a disputa na pista, até onde vai parar a Fórmula 1, de fato, eu também sou contra. Para mim, os pilotos têm que disputar 100%. Mas do ponto de vista lógico, de uma equipe de Fórmula 1 que está liderando, é a melhor coisa que tem. Porque pensa, você já tem vantagem em relação à segunda colocada. Se os dois pilotos têm os melhores carros, eles começam a disputar entre si, uma hora eles vão bater. Uma hora eles vão quebrar uma asa e a equipe que está lá atrás vai capitalizar pontos em cima disso. Quase aconteceu no Canadá, inclusive. Lá da sprint, vou até relembrar aqui para vocês. Russell e Antonelli estavam brigando, quando do nada apareceu o Lando Norris pegando a segunda posição e não soltando mais. Aquilo ali pode ser um sinal que a Mercedes está ficando cada vez mais próxima da segunda equipe, que é a McLaren, como também um erro de um piloto desse. Um erro, eles acabam se chocando, outras equipes vão aproveitar essa oportunidade. Como é o caso de McLaren, que eu já citei, Ferrari e Red Bull. E as outras, se é que vão alcançar, né? Cadillac, por exemplo, tomou 4 voltas, enfim. Então, o Toto Wolff está total do direito dele de falar que vai intervir se necessário. Dito isso, eu acho que a regra, vamos dizer, a parte boa da regra, a parte boa da intervenção, vai cair pro lado do Antonelli, né, nessa altura do campeonato. Acho muito difícil que o Antonelli tome alguma bronca, a menos que ele faça uma besteira muito enorme nesse ponto. E bom, falando em vantagem, a Ferrari ela é apontada, olha só, por McLaren e alguns outros pilotos como a equipe favorita, a equipe a ser batida em Mônaco. Explico. Vou até recapitular o que eu já falei. Mônaco é uma pista que não tem aceleração plena, não é uma pista 100% dependente do motor, vamos dizer assim. Então é uma pista que premia mais o talento do piloto, é uma pista que premia mais os carros que têm boa velocidade em curvas de baixa, em curvas de média velocidade. E, pelo que falo, a construção do carro da Ferrari é o encaixe perfeito para isso. É o melhor carro nesse sentido. Não é o carro que tem o melhor motor, infelizmente, mas é o carro que tem um melhor manejo num circuito com essas características. E, honestamente, eu prefiro pagar para ver. Porque esse jogo da Fórmula 1 é bem esquisito. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Os pilotos chegam numa corrida tal aleatória, tal equipe, a equipe ser batida, fulano é o piloto a ser batido aqui por causa do estilo de pilotagem. Aí quando chega na hora, Mercedes pole position. Chega na hora, Kimi Antonelli marca pole, Russell vence, erro de estratégia aqui e tal. Eu prefiro ver o Leclerc marcando a pole position para depois falar que a Ferrari é favorita. E torcer para que ele não quebre a transmissão de novo, né, como aconteceu em 2021. Se não me engano, foi a transmissão. Dito isso, a Ferrari não ganha uma corrida desde 2024. Tá na hora. Tá na hora. Leclerc ganhou em Mônaco em 2024, não ganhou em 2025. Tá na hora da Ferrari voltar a ganhar. Eu acho que a Fórmula 1, a temporada da Fórmula 1 hoje, precisa de um vencedor diferente. E, em especial, a Ferrari. Apenas duas entidades, vamos dizer assim, conseguem mudar toda a percepção que o público está tendo da temporada, que parece que não pega no tranco, que está devagar e tal. Apenas 2 entidades. No caso, 3, que é Ferrari e Hamilton, contam como 2, e o Verstappen. Enquanto esses 3 não ganharem uma corrida, vai todo mundo ficar com a mesma impressão de que a temporada está devagar, que a temporada está chata, que a temporada não pega no tranco, e quando vai pegar 2 semanas sem corrida, precisamos que a Ferrari ganhe uma corrida logo. Precisamos que o Hamilton ganhe uma corrida, que o Verstappen ganhe uma corrida, que a McLaren ganhe uma corrida também, porque não, ela pode contribuir com isso. Porque eu vejo vocês. Eu vejo que o pessoal fala que a temporada tá legal, não tá ruim. Embora a Mercedes esteja dominando, não tá ruim. Tem uma disputa entre os pilotos. Mas
Todo mundo tá com aquela sensação de não pega no tranco, parece um carro que tá ligando no frio, quando o carro vai que ligar ele apaga, quando a temporada vai começar a pegar no tranco, vem 2, 3 semanas sem corrida, fica um mês sem corrida, e aí tem que recomeçar tudo de novo. Eu acho que só no caso de uma vitória da equipe vermelha ou do Verstappen pode acabar mudando esse quadro aqui que a gente está tendo, essa impressão inicial. E tem mais, o Leclerc renovou seu contrato por mais muitos anos na Ferrari. E eu vou te explicar o porquê que ele fez isso. E eu já tô vendo muita gente falando que, pô, tá parecendo alguma coisa de Estocolmo, pô, o Leclerc não tá conseguindo ver o que a Ferrari tá fazendo com ele, o Ferrari faz mal ao Leclerc, o Leclerc tinha que ter 1 título, 2 títulos, parece que ele não quer ser campeão, porque ele quer ficar na Ferrari. E eu digo pra vocês o seguinte, ele vai pra onde? É essa a pergunta que eu te faço. Assim, para todo mundo que tá falando que o Leclerc tá errado de renovar o contrato com a Ferrari, tá bom, você tem o direito de ter sua opinião, mas o Leclerc vai para onde se ele sair da Ferrari? A Aston Martin não consegue fazer um carro andar em linha reta. Aí você vai para a Red Bull, Verstappen tá querendo sair de lá. A Mercedes, hoje ela tem 2 pilotos e tá preocupada com o Verstappen, que é o terceiro. Tem a McLaren, que dificilmente vai se desfazer de Lando Norris e Oscar Piastri, principalmente depois do ano passado. Aí você tem Alpine, que não vai chegar no topo tão cedo. Cadillac tá lá atrás. Ela vai para onde? A Audi já tá compromissada com o Bortoleto, por exemplo. Não tem lugar pro Leclerc ir se ele quiser ser campeão. Então, acredite, o melhor lugar pro Leclerc ficar para manter a sua carreira na Fórmula 1, com muito respeito, à altura do talento que ele tem, é realmente na escuderia. Beleza que ele chegou em 2019, passou por muitos carros problemáticos, passou por muitas temporadas decepcionantes na Ferrari, não só da parte dele, como também da parte da escuderia. É sempre bom a gente colocar aqui também os números que o Leclerc tem na Fórmula 1. Se eu não estiver errado, ele tem apenas 8 vitórias desde que ele pegou um carro de topo, lá em 2019, o que é um número muito discrepante das chances que ele teve, das poles que ele já marcou e também dos carros que a escuderia já entregou na mão dele. Porque às vezes, mesmo com o melhor carro, ele falhava em entregar a vitória e quando tinha chance de vencer, o carro quebrava. E aí ficava nesse ciclo o tempo inteiro. De acordo também com os comunicados, ele assinou um contrato plurianual, ou seja, mais de um ano, só que ele já tinha um contrato vigente antes. Então o de agora, ele vai terminar lá no começo dos anos 2030, ou seja, 2031, 2032, por ali. O que nos leva a crer uma coisa. Se a gente fingir que ele não correu na Alfa Romeo, ou que ele só passou uma chuvinha na Alfa Romeo, o Leclerc vai ter a carreira inteira dele na Fórmula 1 na Ferrari. Hoje deve ser... Ele vai se tornar com certeza o piloto com mais corridas na história da Ferrari. Ele vai se tornar o piloto com mais anos vestindo vermelho, né? Com mais anos pilotando uma Ferrari na Fórmula 1. E espero que ele consiga isso sendo campeão em algum momento. Porque seria muito feio para o Leclerc, e para a Ferrari, na verdade, seria mais feio para a Ferrari, ter um piloto como o Leclerc e ele ficar a carreira inteira na equipe, bater todos os recordes de longevidade e não ser campeão. Bater todos os recordes de longevidade e não ter uma temporada dominante, ou ter uma temporada com mais de 5 vitórias, uma temporada com mais de 10 vitórias. Seria muito feio. Seria um desperdício de talento da escuderia. E também... E por que eu tô falando isso, na verdade? Porque no anúncio, a própria Ferrari postou uma foto, né? Com a legenda Sempre Rosso, ou seja, sempre vermelho. E aí você pode associar a paixão que o Leclerc tem com a Ferrari desde pequeno, que ele era parte da academia de pilotos, que ele corre na Ferrari desde 2019 e vai seguir assim até a entrada dos anos 2030. Vale lembrar, ainda estamos no meio dos anos 2020. Estamos agora na segunda metade, 2026. O Leclerc tem contrato para mais 6 anos. O cara vai conseguir superar, por exemplo, Schumacher, que chegou em 96 e saiu em 2006. O Leclerc vai conseguir superar. Ele já ia superar, ou pelo menos chegar perto disso, no antigo contrato, que é até 2029. Agora, em 2031, ele vai passar disso. Então, por mais que o Leclerc conquiste ou não títulos, uma coisa é fato. Ele já é um piloto histórico da Ferrari. Não conquistou título ainda, tem poucas vitórias, eu sei, mas ele é um dos pilotos históricos da Ferrari. E vai ser algo muito raro de ver, que é um piloto conseguir fazer história numa equipe e na Fórmula 1
por enquanto sem ganhar título, por enquanto sem muitas vitórias. O Leclerc também fez um anúncio da sua renovação, com um vídeo super motivacional, dizendo que ele tá lá para ficar, que aquele era Ferrari e tudo mais. Tudo bem, Leclerc, a gente sabe que você ficou porque você gosta e também porque não tinha para onde ir, mas a gente vai se apegar mais à parte que você gosta porque é mais bonito. E é isso, rapaziada. O Leclerc não fez errado em renovar com a Ferrari. O erro foi justamente não ter outro lugar para ele ir. Para não falar da Ferrari Lute, para não falar da Alpine Gucci, ou para não falar do Domenicali mais uma vez, junto com agora o Ben Sulayem, fazendo campanha para os V8 voltarem para a Fórmula 1, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Quero agora saber suas opiniões, o que vocês acham de tudo que eu falei. Comenta aqui embaixo. Bom, te vejo no próximo vídeo, tá? Para falar de Fórmula 1 e, claro, outras coisinhas que eu vou descobrindo durante a semana. Em breve, Le Mans. Finalmente Le Mans. Quero ver 2 horas de safety car na pista. Até mais, gente. Vamos agora acompanhar o GP de Mônaco e nos vemos nos próximos dias agora com mais vídeos. Voltei! E voltei de verdade. Tamo junto.